Boa tarde, amados ouvintes. A paz do Senhor Jesus a vocês que estão aí acompanhando pela live, vocês que estão acompanhando pela rádio. Estamos no terceiro elo da nossa campanha, a campanha que o Senhor colocou em nosso coração para fazer pelas vidas, por Nova Contagem, por nossa cidade. E é um prazer ter você aqui em nossa companhia. Hoje é quarta-feira, são 15h07, e nós estamos dando início ao terceiro elo da campanha Semana do Milagre. Lembre-se que é tudo dele, por ele e para ele, e toda honra e toda glória pertence a ele. Não esquece de sempre agradecer ao Senhor, porque se não fosse pela tua misericórdia, se não fosse pelo teu amor, nós não estaríamos aqui. Se hoje nós estamos de pé, é pela misericórdia do Senhor, não é mérito nosso, nada nosso, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a 2 minutos, daqui a 30 segundos. A gente não sabe se nós estaremos aqui falando com você. Então lembre-se de adorar ao Senhor, porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, é porque o Senhor nos permite fazer. Hoje nós estamos aqui com a pastora Dark. Dark, você acredita que eu não sabia que a sua igreja era Missões Divinas? Não sabia. É aquela que tem lá no Vila, não é? Uma daquelas? É uma delas. Eu não sabia. A gente conheceu muito um pastor que estava lá numa época que chamava Pastor Gilson. Isso, era o presidente. Você chegou a conhecer? Sim. Então, ele era muito amigo da minha mãe. E eu não sabia. Hoje nós estamos aqui com a pastora Dark, ela que vai trazer para você uma palavra diretamente do trono do Senhor. Ela que vai estar orando pela sua vida, pelas nossas vidas. Então eu peço a você que fique atenta à voz do Senhor, que fique atento nessa programação. Nós não estamos aqui, igual eu falei ontem, né, Dark? Nós não estamos aqui porque nós não temos nada para fazer. Verdade. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para fazer essa obra. E Ele é fiel para Ele atingir o objetivo dele, que é alcançar vidas. E nós estamos aqui como instrumentos do Senhor, nada mais. Nós estamos aqui porque o Senhor confiou em nós essa obra e a gente precisa estar pronto. Era para eu estar em casa, de cama. Eu fiquei de cama a manhã inteira. Hoje eu não vim fazer o programa de manhã. Mas eu não poderia deixar de estar aqui, porque o Senhor colocou isso no nosso coração, porque Ele tem uma grande obra para fazer e nós cremos nessa obra. Então eu vou passar agora para a pastora Dark, Joana Dark, e ela vai estar trazendo aquilo que o Senhor colocou no coração dela para abençoar a nossa vida. Amém? Dark, boa tarde, Paz do Senhor Jesus. Você está bem? Paz do Senhor, estou bem, você? Estou bem também na gripe. Você também está gripado, né? Está com a garganta ruim. Bem gripado. Mas esse tempo é difícil mesmo, né? Verdade. Vamos nos hidratar bastante, gente, pra gente não cair de cama. Verdade. Dark, Deus te abençoe. Muito obrigada por aceitar participar conosco hoje, viu? Que Deus possa te abençoar, te dar sabedoria, te dar unção. E a gente está aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar através de você nessa tarde. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Boa tarde. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, né, estarmos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus. Sabemos, né, que o Senhor tem feito grandes maravilhas sobre a vida daqueles que crêem. E que o Senhor possa, né, falar conosco, porque eu também preciso, através dessa palavra no qual Ele colocou no meu coração. Mas antes eu gostaria de fazermos uma oração para pedir direcionamento ao Senhor, para que Ele fique na liberdade, né? Para que somente o Senhor sabe o que precisamos. Essa é a verdade. O nosso oculto, né? O oculto de cada um que está ouvindo, é só o Senhor que sabe. Então, se você puder, né? Onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, se não puder, não tem problema. Nós vamos pedir ao Senhor direcionamento. Pai, Senhor, graças eu te dou, Pai, nesta tarde. Muito obrigada, meu Deus, por esta oportunidade. Estamos aqui falando do teu amor. Estamos aqui, Pai, engrandecendo o nome do Senhor. Sim, meu Deus. Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça. Pai. Somente o Senhor é que tem que ser grande, meu Deus, neste lugar. Pai, que a tua palavra, meu Deus, ela possa, papai, alcançar aqueles, meu Deus, que tirou esse tempinho para te ouvir. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Abençoa, meu Deus, esta rádio. Abençoa, papai, também cada família, Deus, cada ouvinte, meu Deus, que vai estar agora, pai, escutando a palavra que é do Senhor. Sabemos que só nela há salvação. Só nela, pai, que há poder.
Meu Deus, só nela que há transformação. Então eu quero pedir ao Senhor, fica na liberdade, Pai. Faça a tua vontade e o teu querer. E que o teu nome seja engrandecido nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Gostaria de deixar com os irmãos a palavra do Senhor, que ela se encontra em Salmos 8. Salmos 8, no versículo 3 e 4. Foi a palavra no qual o Senhor trouxe em meu coração. Salmos 8, 3 e 4. Fala a palavra do Senhor para nós assim nesta tarde. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é um homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. A palavra do Senhor, né, vem o salmista, né, salmista Davi. Nós sabemos, né, que Davi foi um homem, né? Na verdade, quando o Senhor o escolheu, ele era apenas um adolescente ainda. Mas nós sabemos que o Senhor o escolheu por causa do seu coração, né? Por causa da sua integridade. Davi, quando o profeta Samuel, ele foi, quando Deus, né, tirou o trono das mãos de Saul, e Deus mandou que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé para poder ungir ali o novo rei de Israel. Nós sabemos que Davi, o pai dele sequer lembrava dele. Chamou-se todos os filhos, foi se apresentando, e o Senhor não confirmou para quem ele ia dar o trono de Israel. Foi quando o profeta perguntou: acabaram-se os seus filhos? E aí Jessé, é engraçado que ele fala, né? Ah, tem um que está no campo, cuidando das ovelhas. Ou seja, Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas. Seu pai, né? Ele estava lá protegendo as ovelhas, né? Lutando contra urso, contra leão, protegendo elas. E o Senhor agradou de Davi ali. O Senhor agradou de Davi ali para cuidar, né, do povo dele. Porque nós sabemos que o povo pediu a Deus um rei, que era Saul. Mas nós sabemos também que não era a vontade do Senhor naquele momento, porque Deus cuidava daquele povo. E com nós não é diferente, né? Quantas vezes o Senhor tem cuidado de nós e parece que está sendo pouco, né? E, na verdade, o que Deus colocou no meu coração é que Davi, ele era muito simples. E Davi reconhecia a grandeza do Senhor. Em todo o tempo, durante todo o reinado de Davi, ele pecou, ele errou. Mas a diferença de Davi é que ele se arrependia. A diferença de Davi é que ele levava a sério quem era Deus. Davi, ele tinha um temor de Deus. Se a gente for, né, analisar a história de Davi, os salmos no qual ele escreveu, a maneira com que ele trata o Senhor é impressionante, né? A maneira com que Davi, ele se direciona a Deus é impressionante, porque Davi, ele tinha temor ao Senhor. Quando ele errou, quando ele pecou, prontamente ele reconheceu e falou: Deus, eu errei. Claro que as consequências veio, mas o Senhor o chamou um homem segundo o coração de Deus. Um homem pecador segundo o coração de Deus. E Davi, ele reconhecia a grandeza de Deus, e mesmo assim o Senhor preocupa. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração. Sobre se preocupar. Um Deus tão grande, tão maravilhoso. Meu Deus, vê os céus, a terra. E aí a gente olha para essas maravilhas que Deus criou. A palavra fala que a terra é o tapete dele. Ou seja, né, está debaixo dos pés dele. Um Deus tão poderoso.
adorado 24 horas por anjos. 24 horas. Enquanto nós estamos aqui, os anjos estão lá. Santo, santo, santo. Esse Deus olha para a terra e nos vê, nos escolhe, nos capacita, nos tira do lamaçal do pecado, nos tira do estado de vergonha, porque o Senhor, Ele faz isso. E é sobre esse Deus maravilhoso, né, que eu queria falar. Esse Deus que arranca a gente das garras de Satanás, numa vida sem futuro, de tristeza, de angústia, de futilidade. Esse Deus tão grande, tão maravilhoso, Ele se importa comigo e com você. Meu Deus, que amor é esse? É verdade. Que amor é esse, Pai? Que amor é esse, Senhor? Que o Senhor tem por nós, falhos, pecadores, e quantas vezes olhamos para nós mesmos e não acreditamos que vai dar certo? Nós não acreditamos. Quando Deus fala, você vai fazer algo, você fala, meu Deus. A gente só não fala que Deus erra porque Deus não erra. Mas a gente fala, meu Deus, como que isso vai acontecer? É verdade. Mas o Senhor, na verdade, Ele não chama os que é capacitado. Na verdade, Ele chama aquele que não é, para poder capacitar e fazer da forma dele. Porque nós, quando somos, né, temos um grau de estudo muito grande, né? Quando nós temos uma condição financeira muito boa, né? Quando nós temos um patamar de vida, infelizmente, o ser humano, ele acha que ele não precisa mais de Deus. É verdade. E aí o Senhor quer os pequenos mesmo. Aqueles que vão escutar, obedecer, né? E fazer da forma que Ele quer. A gente vê hoje muitas pessoas... nós estamos num tempo de correção mesmo. É necessário. Estamos nesse tempo. Precisamos ser corrigidos. Porque senão nós vamos direto para o inferno. Vamos estar dentro da igreja e vamos direto para o inferno. Precisamos ser corrigidos. Mas o Senhor, Ele nos corrige. Mas Ele não nos mata. Ele não nos mata. E o Senhor colocou sobre isso no meu coração, né? Da maneira, né, como que as pessoas estão fazendo a obra dele. Deus, Ele é amor, Ele é fogo consumidor, sim, claro que Ele é. Né? Todos nós vamos chegar diante dele. E quando eu falo todos, são todos mesmos. Independente se é cristão, se não é, somos todos. A palavra do Senhor fala que todos, seja do Brasil, dos Estados Unidos, seja pessoa, né, que dorme em rua, seja o presidente da República, a palavra fala que todos vão chegar diante dele. É verdade. Todos. Todos nós vamos prestar conta diante dele. Isso não é porque a gente quer. É porque é a palavra dele. E só que o Senhor, né, a palavra também fala que ele não tem prazer. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, quando ele levantou Davi, ele não teve prazer na queda de Saul, mas foi uma escolha. Saul, ele escolheu desobedecer a Deus. Saul, ele escolheu largar a Deus de lado e fazer a vontade dele. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul resolveu pôr a mão naquilo que não era para ele fazer. Não era para ele oferecer o holocausto. Ele tinha que ter esperado Samuel. A diferença de Saul e Davi é isso, porque Saul reinou 40 anos e foi um desastre. Davi reinou 40 anos e aquele cego, quando ele estava ali à beira do caminho, Jesus passou e gritou: Jesus, filho de Davi. Meu Deus, olha a honra que Davi teve. Jesus, quantos anos depois ele veio de Davi?
E ele pediu para trazer aquele cego. Então a diferença foi essa. E a diferença será essa. Aquele que se arrepende vai errar? Vai, com certeza. Com certeza. E o que eu quero deixar para os irmãos é que o Senhor, né, nos escolheu. Ele morreu, foi por todos nós. Foi por todos nós. Mas há uma necessidade de nós também querermos Ele. Isso aí é imprescindível. Há uma necessidade de aceitarmos Ele como o único e suficiente Salvador. Há uma necessidade de descermos as águas. Por quê? Porque Jesus assim ensinou. Foi Ele que ensinou. Né? Ele ensinou. Jesus, sem pecado, Jesus não precisava ser batizado. Porque o batismo significa o velho homem morrer. Jesus, ele era santo. Ele não precisava de ser batizado. Ele não precisava. Mas ele fez. Porque é ensinamento. Vivemos numa era de tantos influenciadores, né? É verdade, meu Deus. Mas estamos esquecendo que o único que devemos seguir é Jesus. O único. Aquele que devemos acompanhar ali todos os dias. E fazer o que ele fez e fazer o que ele deixou. É ele, é o único. É o único. Era isso que o Senhor colocava no meu coração. Na era digital, tantos influenciadores. Tantas pessoas. Os homens seguindo os homens. Cegos seguindo o cego. E Jesus, um Deus tão poderoso, que nos escolheu. E é essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Siga a Jesus. Porque Ele te chamou. Ele te escolheu. E só Ele pode mudar a nossa história. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele não muda só a nossa história. Meu Deus. Ele muda a história da nossa parentela. É verdade. Ele muda a história da nossa família. Ele muda a história dos nossos descendentes. Então nós temos que ter uma fé inteligente, que é seguir Jesus. Eu falo que seguir Jesus é questão de inteligência. É você estar do lado e submisso àquele que nunca perde. Você está submisso àquele que é dono do ouro e da prata. Você está submisso àquele que manda no céu e manda no inferno. É uma questão de inteligência se servir Jesus. Meu Deus! Eu descobri isso. Eu falei, Senhor, eu tenho que ser inteligente. Porque é você escolher o que é bom. Batalhamos a vida toda por uma coisa boa, né? Queremos casa boa, carro bom. Claro, é pecado? Claro que não. De forma alguma. O pecado é idolatria. É eu, né? Tenho meu carro e agora eu vou passear e não vou para a igreja. Eu estou transformando a minha bênção em maldição. É pedir a Deus um filho maravilhoso e eu já não servi mais Jesus e só idolatrar o filho. Isso está errado. Porque Jesus ele tem que estar acima de todos. De todos. O Senhor Jesus tem que estar acima de todos e de tudo. Ele tem que estar acima dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso trabalho. Ele tem que estar acima de tudo. Para sermos dignos dele. E a diferença é essa. E muitas das vezes nós temos medo, né, de nos entregar a Jesus. Nós temos esse medo. Porque a gente acha que Jesus talvez ele vai tirar algo de nós, mas devemos entender que se ele não tivesse dado, nós teríamos o quê? O que nós teríamos? O que nós seríamos? E eu falo com Deus, eu falo, Senhor, se o Senhor sair da minha vida, o que vai ser de mim? O que vai ser? O que sobra? Porque se a nossa casa está de pé, é porque Jesus tem sustentado. Se nós temos emprego, é porque Jesus tem aberto a porta. Se nós temos saúde, tem uma gripe, tem uma coisinha outra ali, né? Mas vou fazer um churrasco e vamos gripado mesmo. É verdade. Tá com a viagem marcada para a praia. Tô gripado, você não vai? Claro que você vai. Nós não podemos ser hipócritas. É verdade. Nós não podemos ser hipócritas.
Claro que a gente vai. Você pagou, você vai. Você vai. Né? Hoje é o dia de você ir lá pegar a chave do seu apartamento. Você está esperando meses para sair. Ah, mas eu tô com febre. Você vai. Claro que você vai. É verdade. Você recebeu um acerto, tem um dinheiro no banco, o gerente fala, você tem que ir hoje. Se você estiver doente, você vai. Claro que vai. E por que que para ele a gente não faz? E por que que para ele a gente sempre tem uma desculpa? Por quê? Ele não é mais importante do que tudo? Nós devemos meditar nisso. E quando o Senhor fala comigo, primeiro o Senhor fala comigo, para depois falar através de mim. E eu tenho aprendido dia após dia. Primeiro o Senhor. Ainda ele não é a prioridade, porque às vezes a gente ainda deixa de fazer as coisas. Mas nós temos que refletir. Né? Davi, ele errava e ele se arrependia. Ele reconhecia. Ele parava, ele pensava e falava, não, realmente, né? Eu vacilei com o Senhor. Ele era humilde. E hoje, numa era, né, de imposição, eu sou, eu tenho, eu quero, eu posso, e aonde que fica Deus nessa história? Aonde que está o Senhor nessa história? Então, devemos procurar ser mais humildes na presença do Senhor. E entender que sem Ele, né? Para começar, Ele é soberano. Se Ele quiser, a palavra do Senhor fala que a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, será como num piscar de olhos. Ou seja, muito rápido. Muito rápido. Piscou, acabou. Nós já piscamos quase 300 vezes, desde que estamos aqui. Uhum. Se a gente parar para contar. Né? Será como num piscar de olhos. Ou seja, piscou, acabou. Olha como nós somos pequenos. Olha como nós não somos nada diante de Deus. Mas mesmo assim Ele nos escolheu. Mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele nos quer. Ele nos quer. Mesmo assim Ele está esperando. Né? Meu Deus, que Deus paciente. Quantas vezes olhamos para as pessoas e falamos assim, você já não tem jeito mais. Quantas vezes começamos a orar por pessoas da nossa casa, da nossa família. Né? Não estou falando de amigos, estou falando de família, estou falando de laço sanguíneo mesmo. E falamos, não vou orar mais, porque não tem jeito. Mas Jesus não é assim. Ele tem paciência. Nós não temos paciência com o outro, mas Jesus tem paciência. E o Senhor, Ele nos aguarda para começar uma nova história, para retornar. Quantas pessoas hoje se encontram afastadas dos caminhos do Senhor. Um dia conheceu o Senhor, um dia provou dele, e hoje já não consegue mais caminhar da maneira que ele quer. Porque caminhar conforme Jesus quer não é fácil. Não é fácil. Tem que abrir mão do seu eu, do seu caráter. Não estou falando que você tem que abrir mão da sua casa, do seu carro, não estou falando isso. Você tem que abrir mão de algo que está dentro de você. Que impede o Espírito Santo de trabalhar. O seu eu, o seu caráter, o seu egoísmo. E isso dói mais. Isso dói muito. Deixar o Senhor trabalhar no seu caráter. Deixar o Senhor fazer a vontade dele. Deixar o Senhor te moldar. Deixar as pessoas olhar para quando Deus fizer e falar, meu Deus, essa pessoa não era assim. Mas ela conheceu Jesus, então tem que ter diferença. Não existe conhecer Jesus e não ter diferença na vida. Não pode, porque é contra a palavra. A palavra do Senhor fala que todas as coisas se faz nova na presença do Senhor. Que já não sou eu mais que vivo e é Cristo que vive em mim. Como que Cristo vive em mim se não há diferença? E isso que é o difícil. Isso é o difícil. Verdade. Mas o Senhor,
ele está aguardando aqueles que ele chamou. Ele está aguardando aqueles que ele investiu. Quantas pessoas o Senhor investiu para fazer a vontade dele? E aí começa uma luta, começa uma prova. Ah, porque fulano falou. Ah, porque o pastor... Irmãos, quem sai da igreja por causa de pastor nunca esteve lá por causa de Jesus. É verdade, meu Deus. Quem sai da igreja por causa do outro irmão nunca esteve lá por causa de Jesus. Quem sai da igreja por causa da esposa nunca esteve lá por causa de Jesus. Quem sai da igreja por causa do vizinho nunca esteve lá por causa de Jesus. Porque Jesus, em tempo nenhum, ele nos decepciona. Ele não nos decepciona. Não nos decepciona. Você pode procurar com lupa. Nada do que Jesus faz nos decepciona. Da pessoa dele, não. Do caráter dele, não. Não. E o Senhor, ele está nos aguardando para viver um novo tempo. Financeiro? Não, espiritual. Espiritual. Porque hoje as pessoas, antes, né? No nosso tempo, lá de criança, era uma escassez muito grande financeira. Muito verdade. Escassez financeira. Muito grande. Meu Deus. Falta de tudo. Tudo. De tudo. Meu Deus. Só que hoje é mais fácil a questão financeira. Mas espiritualmente, eu não estou falando de pessoas que não conhecem Jesus. Estou falando de pessoas que conhecem Jesus. Hoje não se pode falar nada. Não se pode pregar pecado? Como assim? Não se pode pregar. Pecado deixou de ser pecado? Pecado deixou de ser pecado? Claro que não. E não vai deixar de ser. Nem por mim, nem por ninguém que às vezes não quer escutar. Hoje em dia, as pessoas acham que é Jesus que tem que se adaptar a nós de forma alguma, ele é soberano. Nós é que temos que se adaptar a ele, porque o céu é dele. Quando eu vou na sua casa, na minha casa eu ando descalço o tempo todo. Na minha casa, já chego com descalço. Mas se na sua casa é o hábito de todo mundo, se tiver lá o chinelo com os visitantes, a hora que eu chegar lá e você falar comigo, Dar, que é esse? É o seu chinelo? Que eu gostando ou não, eu tenho que calçar o chinelo que você preparou para mim. Não é assim? Sim. É assim. É a sua casa. Lá você governa. Sim. E o céu é de Jesus. Ele manda lá. Ele governa lá. Então lá nós só vamos entrar se for do jeito que ele quer. Não tem outro caminho. E às vezes esperneamos. Às vezes o Senhor fala algo, esperneamos, saímos da presença dele. E aí começa, né, a luta, a prova, a angústia. Aí Satanás, ele vem rebentando. E aí a gente volta. Mas vamos voltar para o mesmo ponto que nós saímos. Não tem outro ponto. É aquele ponto, tem que passar. A gente estuda primeira, segunda, terceira, quarta. Não tem como eu ir da terceira série para o 8º ano. E as coisas do Senhor também é assim. Só que quando é para Deus, a gente reclama. Quero tirar minha carteira, eu tomo 10 pau e vou fazer o exame. Mas se Jesus está falando 10 vezes o mesmo erro, eu não quero mais, Jesus. Meu Deus. É assim que nós somos. Nós somos assim. Nós, seres humanos, nós somos assim. Só que nessa história quem perde? Só nós. Porque o reino dele está estabelecido. Ele já é soberano. Hoje ele é nosso advogado. Hoje ele está o tempo todo ao lado do Senhor, intermediando. Você formou, né? Para ser advogado. Às vezes, você olha para uma pessoa e fala assim, não, mas ela não está certa, mas você tenta dar um jeitinho e falar, né?
Não, vamos tentar melhorar isso daí e tudo. Então é isso que o Senhor, eu creio que é isso que o Senhor faz. Deus está vendo ali a nossa falta de compromisso, a nossa falta de interesse. E Jesus está, não, dá mais um tempo, vai dar certo. Só que a palavra fala que ele vai vir como juiz. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É. E como juiz, ele vai ser imparcial. Ele é imparcial. Aí é mediante os nossos atos, as nossas ações. Mas ele veio, né? Mesmo a palavra falando, né? Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite. Ele nos ama. Ele quer nos receber. Ele quer. Mas aí fica para nós, né? Se nós queremos ele. Se nós queremos ele. Se nós queremos deixar que ele governe a nossa vida. Porque lutamos a vida toda para ser independente. Mas Jesus não quer um povo independente. Ele quer um povo dependente. Dependente dele para tudo. Para tudo mesmo. Desde a menor coisa para a maior. É assim que ele nos quer. É assim. E eu gostaria, né, a gente encerrar com uma oração. Amém? Senhor, Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Pai. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que esta palavra, Deus, que o Senhor continue falando através dela. Meu Deus, porque tem muitas pessoas que estão desviadas do teu caminho. Tem pessoas, Pai, necessitando e sofrendo, Deus. Porque precisa do Senhor, Deus. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor os alcance nesta tarde, Pai. Meu Deus, quantas pessoas foram feridas pelo homem, Deus. Pai, mas que ela venha entender que não foi o Senhor que o feriu. Meu Deus, foi o ser humano. E o ser humano vai ferir mesmo, Pai. Meu Deus, nós também ferimos, nós temos que sair, Pai. Nos tira desse estado de vitimista, Pai. Porque também ferimos, também machucamos, também falamos mal. Oh, papai. Mas não é assim que o Senhor nos quer, Pai. Meu Deus, o Senhor nos quer reconhecendo, Pai. Então, aquebranta os nossos corações, Deus, nessa tarde. Meu Deus, aquebranta, traz um aquebrantamento, Pai. Meu Deus, traga, papai, em nosso coração arrependimento, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos, Deus. Pai, porque se o Senhor deu fôlego de vida, o Senhor ainda nos aguarda. O Senhor ainda está aguardando, papai. Oh, meu Deus, então que o Senhor é que alcança. Pai, ninguém pode convencer o homem a não ser o teu Espírito Santo. Então que ele alcance, Pai. Alcance, Senhor, meu Deus, esta pessoa, Pai. Meu Deus, que o Senhor a quebrando e traga de volta para a tua presença, Pai. Para ser uma nova história. Para continuar um ministério, Pai. Quantos ministérios, meu Deus, estão paralisados, Pai. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, Deus, é que mova, Pai. O Senhor é que mova, meu Deus, a favor, Pai, dessas vidas. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, papai. Envia anjos do Senhor, meu Deus, para este bairro, Deus. Para a Nova Contagem. Sim, para guerrear, meu Deus, papai, contra as armadilhas de Satanás. Oh, papai. Meu Deus, bem sabe o Senhor quanto Satanás luta, meu Deus, com este bairro. Meu Deus, o Senhor bem sabe quanto, papai, que Satanás escraviza as pessoas, meu Deus, neste lugar. Pai, mas nós não aceitamos mais isso, Senhor. Meu Deus, eu uno a minha oração, Deus, com a oração dos meus irmãos. E peço ao Senhor, meu Deus, nesta tarde, Pai, que venha haver libertação, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar, Pai. Meu Deus, vai de encontro, meu Deus, a estes, Pai, que são escravos de Satanás. Meu Deus, outra hora estava, papai, pregando a tua palavra. E hoje, meu Deus, se encontra no vício. Meu Deus, eu peço ao Senhor que nesta tarde vá de encontro, Pai. Meu Deus, que os anjos do Senhor, papai, é que venha tirar eles, meu Deus, das garras de Satanás. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor
Pai, com a autoridade que há no nome do Senhor, Deus. Pai, eu consagro, meu Deus, este bairro. Pai, eu consagro, meu Deus, esta cidade de Contagem. Deus, eu consagro, meu Deus, o nosso país ao Senhor Jesus. Meu Deus, é do Senhor, papai. Não aceitamos, meu Deus. Não aceitamos o reinado de Satanás. Nós aceitamos o reinado do Senhor. Sim, meu Deus. Pai, então que o Senhor, meu Deus, é que venha trabalhar a nosso favor, Pai. Meu Deus, é o Senhor, Deus, que permaneça, meu Deus, cuidando de cada um, Pai. Meu Deus, eu entrego também, meu Deus, Pai, as pessoas que têm aqui, meu Deus, trabalhado nessa rádio, eu entrego, meu Deus, mais uma vez esta rádio em tuas mãos. Pai, ela já é consagrada ao Senhor, mas eu quero novamente, Pai, entregar em tuas mãos. Que o Senhor permaneça direcionado. Que o Senhor, meu Deus, sustente, Pai. E que almas venham ser alcançadas, meu Deus, através, papai, deste trabalho. Meu Deus, eu coloco também, Deus, a vida da tua filha em tuas mãos. Pai, o Senhor pega aqueles que não é e coloca para confundir aqueles que é. Meu Deus, que o Senhor use, meu Deus, a tua filha Estela conforme o Senhor quiser, Pai. Não é do jeito que o homem quer, é do jeito que o Senhor quer. Pai, ela só tem que fazer conforme o Senhor quer, Deus. Porque quem guarda é o Senhor. Quem dá condições é o Senhor. E quem surpreende, meu Deus, é o Senhor. Pai, cuida dela. Cuida, meu Deus, da família dela, Pai. Meu Deus, que os anjos do Senhor permaneçam cuidando dela, meu Deus. Pai, que ela seja, meu Deus, instrumento do Senhor. Para fazer a vontade do Senhor. E que o teu nome seja engrandecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Nossa, que palavra, hein, gente? Será que as pessoas, elas entendem, assim, da forma que eu estou entendendo? Deus falou tanto comigo, Dark. Glória a Deus. Esses dias eu estava passando mal, né? Não fui à igreja. Não fui à igreja, porque eu estava passando mal, eu estava gripado. E aí minha irmã falou comigo assim, olha pra você ver, você não sabe disso. Minha irmã falou comigo assim, vamos no cinema, minha sobrinha. Eu falei, vamos. E fui pro cinema. Então, assim, é uma coisa pequena, mas assim, é o cuidado de Deus, né? Nos detalhes. Por que eu fiquei assim na igreja? 2 semanas. 2 semanas, porque eu estava muito gripado. Mas porque na hora que... Então, assim, eu estou falando de mim, não estou falando de outra pessoa, não. Sim. De mim, é Deus falando, cuidando da gente, Dark. Com certeza. Né? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, nossa, ai, palavra dura, né? Mas é Deus cuidando da gente. Com certeza. Se Deus não nos amasse tanto, Verdade. ia deixar pra lá. Não é Verdade. assim? É assim. Quanto mais você ama uma pessoa, mais você cuida. Mas você observa, né? Exatamente. Mas você corrige também. Exatamente. Porque quando você não... Por que você vai preocupar com alguém que você não ama, que você não tá nem aí? Você vai falar alguma coisa? Não fala. Você vai cuidar da sua vida. Com certeza. Né? Então a gente precisa entender que Deus é o Pai que ama, o Pai que cuida, o Pai que exorta. Com certeza. E nós temos que estar com o coração aqui aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Verdade. Né? Eu, no início dessa campanha, eu falei assim, quando o Senhor colocou em nosso coração para a gente fazer, eu falei, às vezes o Senhor colocou no nosso coração, mas é para tratar com a gente mesmo. É para cuidar de nós mesmos. É para abençoar nós mesmos. Às vezes a gente está achando assim, que Deus tem grandes coisas para fazer na vida do outro, mas o Senhor quer fazer na sua vida. Né? Primeiro, né? Exatamente. Começa em nós. Começa em nós. E o outro também vai ser alcançado. Em nome de Jesus. Então, sim, que as pessoas possam receber essa palavra da mesma forma que eu recebi, como um cuidado do Senhor, chamando para perto. Com certeza. Vem para perto. O tempo está muito difícil, as coisas estão muito difíceis. Igual você falou, no passado a gente tinha uma dificuldade muito grande, uma escassez muito grande, material. Mas hoje, os tempos estão muito difíceis. Apesar de todo mundo hoje ser cristão, né? Todo mundo hoje é crente, todo mundo hoje está na igreja. Mas quantas pessoas estão só ali, só congregando, mas distante do Senhor? Né? Entre ser cristão e crente. Uhum. Porque eu entendo que crente até o diabo é. Sim. Conhece, estremece, mas não obedece. Exatamente. E o cristão, ele obedece. É A verdade. diferença é essa. Uhum. Crente é todo aquele que crê. Exatamente.
É isso mesmo, aquele que crê. É aquele que crê. Independente da religião, é aquele que crê. Não, até o diabo ele crê. Sim. Ele crê e ele estremece diante do Senhor. Mas ele não obedece. Verdade. Essa é a diferença. E eu espero muito vocês, né, que participaram aí comigo aqui tossindo, com certeza deu para ouvir minha tosse em todo lugar. Mas eu espero que você tenha sido muito abençoado. E aquilo que o Senhor falou hoje aqui, que você possa guardar em seu coração. O áudio? Pode colocar. Vamos ouvir o áudio da nossa irmã Maria de Fátima. Boa tarde, Stella Amaro. Deixa eu te perguntar, minha querida. Como que eu vou fazer para poder pegar meu brinde aí da minha camiseta, da camisa e minha caneca? Como que eu faço? Me explica aí, tá, amor? O mais tudo de bom pra você. Fica com Deus, Deus abençoe. As campanhas aí tá bombando, viu? Continua, você é iluminada. Um abração pra você. Essa é a irmã Maria de Fátima, ela que é da Igreja de Deus e Amor, tem participado aqui sempre conosco. Irmã Maria de Fátima, a senhora vai me chamar no meu número do WhatsApp, pode chamar o Samuel passa para a senhora, e aí a senhora entra em contato comigo que eu vou explicar, tá bom, querida? Deus abençoe. Eu espero que as pessoas que tenham sido alcançadas tenham sido abençoadas. A Bíblia fala que... como é que é? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, que amanhã você possa também parar, tira um tempinho, às vezes a gente está com a vida tão corrida, né, Dark? Que a gente não para, se a gente não tomar cuidado, a gente passa um dia inteirinho sem nem abrir uma Bíblia, sem fazer uma oração. Se a gente não se atentar, se a gente não parar e falar, não, vou parar, porque eu tenho que parar, porque você vai ficar só fazendo as coisas, porque tem tantas coisas que a gente tem para fazer. Se a gente não tomar cuidado, a gente atropela, passa o dia inteiro, quando deita fazendo uma oração corrida. Porque tá cansado. Porque tá cansado, no outro dia tem que começar tudo de novo. Então, se a gente não se atentar, a gente tem tempo para muita coisa. Falta a gente organizar o tempo para a gente fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça e também parar para ouvir a voz do Senhor. Porque a gente pede, e quando o Senhor quer falar, às vezes a gente não para ouvir. Aí fala, nossa, Deus não me responde, eu tenho orado, orei semana passada, pedi a Deus, mas não tive resposta. Mas primeiro que a intimidade com o Senhor a gente vai adquirir na constância. É você sendo ali fiel, temente, obediente, tirando tempo para Ele. Então não adianta a gente achar que as coisas vão acontecer se a gente não tem o mínimo de dedicação quando se trata das coisas de Deus. Né? Então que o Senhor possa falar ao seu coração, que essas palavras possam ficar em seu coração, mas que você possa também começar a exercer, né, a palavra do Senhor, que você possa começar a colocar em prática aquilo que você escutou. Não guarde para você. Não pense, fala, nossa, foi legal, foi bacana, né? Está sendo bacana. Não, mas que seja uma bênção mesmo, uma transformação de vida. Que você possa se colocar à disposição do Senhor para que as coisas comecem a acontecer. Entregue seu caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Não adianta você vir aqui fazer uma campanha conosco a semana inteira. Não adianta você frequentar uma igreja e fazer campanha a vida inteira. Não adianta. O Senhor quer que você entregue a sua vida para Ele. Entregue os seus caminhos a Ele. Deus está mandando eu falar isso aqui, Dark. Porque alguém está ouvindo, alguém está ou talvez na live, mas é uma pessoa que tem apenas frequentado, é uma pessoa que tem apenas escutado, mas não tem decidido entregar a sua vida para o Senhor. E as coisas estão apertadas, mas vão apertar mais. E aquele que não estiver firme na rocha, que não estiver firme no Senhor, não vai aguentar não. Então vamos nos colocar à disposição do Senhor e principalmente vamos entregar a nossa vida a Ele. Em nome de Jesus. Eu agradeço a vocês que participaram aí conosco, que possam estar aqui amanhã. Amanhã o evangelista... Desculpa, meu povo. Ai, Senhor, tem misericórdia de nós. Amanhã o evangelista Robson estará aqui conosco. E que você possa participar mais uma vez, mas que você possa vir com o coração mesmo aberto para ouvir o Senhor e para tomar decisão, mudança,
transformação, estar junto mesmo, andando firme com o Senhor. Então, nós esperamos você amanhã, Dark, mais uma vez. Obrigada, viu? A Dark que veio acompanhada pela Dudinha, que é a filha dela. Um beijo, viu, Duda? A gente nem mostrou a Duda. Vou mostrar a Duda. Não preciso. Ah lá, a Duda virou, gente. Linda desse jeito. Se fosse eu bonita desse jeito, eu ia falar, pode mostrar, irmã? Gente, eu agradeço muito a vocês, Dark. Obrigada, viu? Que Deus possa te abençoar e conceder aqueles desejos que estão lá no fundinho do seu coração, que só Ele sabe, só você e Ele sabe, que Ele possa te conceder. Em nome de Jesus, amém? Pessoal, muito obrigada. Fiquem com Deus e até amanhã.